Para que serve um mapa natal transdimensional? Ou seja, uma leitura, astrológica da sua data de nascimento. Premonições, fazer previsões, profecias. Para que serve esse mapa? Olá, pessoal. Então vamos falar agora sobre astrologia, especialmente sobre o mapa natal transdimensional, uma criação minha, inclusive registrada, que junta as diversas escolas de astrologia, entre elas a astrologia cabalística, a astrologia antiga, né, a mais antiga árabe, que vem da Suméria e da Pérsia, e a astrologia, uma parte da astrologia védica, que trata da questão kármica. A astrologia chinesa, ela é baseada numa num outro sistema, o sistema lunar, são 13, né, signos, contando com as fases da lua. Então, não considerei, né, nos meus estudos, conheço, acho interessante até certo ponto, mas essa astrologia, chamada astrologia ocidental, cabalística, esotérica, kármica, transpessoal, né, que eu junto essas escolas na minha leitura, ela abrange muito mais a personalidade, né, para além da personalidade aqui e agora, da encarnação, e toda a história transdimensional, tanto quanto é possível alcançar através da leitura kármica, né, que são os desafios, obstáculos, aquilo que foi feito, que não foi bem feito, mas que também tudo que foi bem feito você traz como, vantagem e benefício, né, não é uma coisa que fica restrita a somente karma, punição, castigo, até porque isto não existe. Isso é uma má interpretação, não sei com que objetivo, não sei de onde partiu, mas talvez por uma crença, né, muito antiga, que foi cultivada principalmente numa Idade Média, de que Deus castiga, que vem, né, da filosofia judaico-cristã, né, principalmente judaico-romana, cristã, através da Igreja Católica e todas as suas outras denominações, mesmo as reformas e contra-reformas, não apagaram essa ideia de que existe um ser superior, que seria chamado de Deus, como um Deus, vingativo, punidor, um Deus que castiga se você fizer errado, sem te dar exatamente o programa todo da peça, né. Tem uma um decálogo, né, de proibições, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não tem a proposta do que fazer. Através, né, do cristianismo tem até uma proposta que seria até contraditória nesse sentido ao que veio antes, né, embora as pessoas digam que não, mas é contraditório, porque um fala de um Deus de amor, outro fala de um Deus, guerreiro, ciumento, castigando, que não tem misericórdia, né, faço o que eu digo, né, umas coisas assim, eh, eu entendo, porque o ser humano, eh todo esses milênios é muito infantil, muito primitivo, né, é um pensamento muito simplista, né, materialista, simplista, né, porque é um Deus, humanizado, com todos os defeitos humanos, então, a gente entende porque não tinha conhecimento. Se a gente pudesse provar que antes de todo esse percurso do Neolítico para cá, houve alguma outra era, como a gente tem relatos de Atlântida na filosofia platônica, né, em outros lugares também, inclusive nos Vedas, a gente poderia dizer que houve uma civilização antiga, alguma coisa deu errado, eles eram um pouco mais inteligentes, eles eram um pouco mais sábios,
e caiu-se numa condição primitiva, vamos dizer assim. Que se a gente olhar o paleolítico e depois o neolítico, a gente vai ver, houve alguma coisa. Se houve alguma civilização antes, nós caímos violentamente, para chegar no nível quase do primata. E aí evoluir do nível do primata ao nível que chegamos hoje, que embora seja muito mais fácil progredir materialmente e tecnologicamente, não é muito fácil evoluir e progredir emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, não. É preciso muito estudo, dedicação, observação, né, ética. Então tem uma série de questões que não passam pelo sistema, né. São brechas do sistema, onde você pode ter algum conhecimento, alguma filosofia, né, tentar desenvolver um pensamento, lógico e ético ao mesmo tempo, não somente lógico, porque só lógico vira sofisma, tem um monte de falácias, mas aí quando você entra com a questão da verdade, né, de um critério de verdade realmente, uma ética verdadeira, aí você já tem uma maturidade emocional e mental, principalmente mental, e aí você não vai comprar essas ideias, limitantes, infantis de um Deus sentado no trono, controlando a humanidade, tá-tá-tá, com seus anjos e asseclas, e com uma figura de poder semelhante, talvez criada por ele, talvez não, que seria, o tal da ideia, né, a ideia de adversidade de Satanás, que era só uma ideia, que ela passa a ser então uma figura, né, mitológica com concretude, que é o tal da figura do diabo, né, ninguém consegue ver o mal como carência, eu fico, assim, impressionado. Estamos no século XXI e, assim, a escuridão, a ausência de luz. Você acende uma luz, uma vela, está lá, não precisa brigar com a escuridão. Ninguém arranca a escuridão, ninguém arranca a doença, as pessoas colocam saúde, colocam luz, colocam perdão, colocam amor. Então, o mal é uma ausência, e como tu vai falar de uma ausência com consistência, né, isso na minha cabeça, sinceramente, não entra, nem na dos gregos não entrava, como não entra na cabeça de alguns filósofos, só entra na cabeça de pessoas que realmente, sinceramente não pensam com consistência, autonomia, sinceridade, né, porque você tem que perguntar, né: "Isso procede?", né, "Isso funciona em todo o globo?". São critérios que eu trago que a pessoa tem que ter para pensar, né. Como é no globo todo? Ah, ali eles pensam assim, ali tem Deus assado, ali não tem, tal, tal. Não é isso. Mas ele é o Deus do globo todo? Não, ele é mais, ele é Deus de toda a galáxia? Não, ele é mais, ele é Deus de todo o universo. Não dá, né? Não dá, gente. Como sistema para controlar o povo, que eu não sei se controla, pra você ver. Tanto sistema, tanta igreja, 1000 anos de dominação ocidental, de uma igreja teocrática, com todas as suas brigas e variações, para a gente chegar no século XXI nessa bagunça. Ninguém mais respeita nada, não respeita ninguém. E para que o sistema? Que sistema é esse? Né? Então, o que que a astrologia está fazendo? A astrologia não é uma ciência. E desde quando tem que ser ciência? Só existe ciência no mundo? Só existe uma lógica e uma ética dentro de algo que é científico? Pelo contrário, eu tenho um pouco de dúvida com relação a essa totalidade e essa generalização, né? Eu encontro facilmente em filosofias, ocidentais, numa psicologia transpessoal, em filosofias ocidentais e orientais, um conceito de verdade, de ética, de humanidade muito mais intenso e forte do que nesse sistema que a gente está vivendo. Que t Hoje, então, está tudo mais embolado do que no final do século XX, religião
completamente vazia. Hum, Pelo menos aqui no Brasil, né, ou no Ocidente, a Igreja Católica está vazia, vazia, vazia. Quando você vê determinados padres, bispos fazendo o que fazem, não é mais nada. Ali não tem religiosidade, ali tem um pouco política e baixaria. Literalmente, dá vontade de pegar alguns exemplos, levar para o Vaticano lá e falar assim: "É isso aí que é a igreja que vocês estão apoiando? Tem certeza?". E tem uns padres aqui que merecem uma denúncia no Vaticano, literalmente. Padre dizendo que existe uma santa trans. Qual a finalidade de fazer isso? Deixa a santa lá no século dela que não era isso, não existia isso. Esse fenômeno é um fenômeno político do sistema atual, atual. Foi o sistema que inventou isso, não foram nem as pessoas. As pessoas compraram a ideia do sistema. Pessoas com problema, pessoas com disforia, pessoas com uma dúvida sobre a sua identidade, o sistema foi lá, cooptou e deu uma forma que interessava, que era a forma do caos, entende? Então isso é muito claro, é preciso questionar, perguntar, não é brigar ali ou fazer discurso de ódio, é pensar. Vamos pensar com a nossa cabeça? A maioria permite código de barra no seu gosto, na sua roupa, na sua maquiagem, no seu cabelo, na sua maneira de se relacionar. Código de barra, gado demais. E o mapa natal transdimensional vem mostrar para você que você não é gado, que você é único. Que você é um ser que tem uma interioridade, que tem uma personalidade, que quer cultivar essa personalidade pelo lado positivo, que tem desafios. Então esse mapa ele é composto com uma primeira leitura transdimensional, né, da sua personalidade, vendo todos os meandros, aí tem família, tem interferências e tal, que dá para ver, ó, sua mãe representava isso, seu pai representa isso, né. Você tem conflito com a família, não tem conflito com a família, tem conflito com o trabalho, tem conflito com o seu propósito de vida, aí a gente vai ver todas essas questões, depois a gente vai mergulhar fundo no teu ser, na tua história transdimensional. O que é a história transdimensional? As suas encarnações. Então se a pessoa não não aceita, né, a reencarnação, não é ressurreição, é reencarnação, que aliás já existia até no mundo judaico. Né, e em uma série de lugares, né, lá no Oriente, né. Então, falar de reencarnação, eu acho que só uma pequena parte do globo aí que não aceita a reencarnação, mas por incrível que pareça está na mão do sistema. Por que que as pessoas não aceitam a reencarnação? Por quê? Quem controla esse sistema? Monarquias. Uhum. Ainda existe muita monarquia. Pode ser parlamentarista, pode ser o que for, mas monarquia. Você acha que uma pessoa que tem uma monarquia milenar ela vai querer acreditar ou aceitar que uma pessoa, que ela está vendo lá que não é nobre, um plebeu, uma pessoa da massa, né, de raça diferente, de cor diferente, tem a possibilidade de reencarnar dentro do sistema familiar dessa pessoa? Porque pode. Acha? Seja a família real que manda, seja a realeza, a nobreza, que ainda se mantém na Europa. A Europa tem uma elite oligárquica de origem nobre, que nunca esqueceram e que estão aí, e que criam, alimentam esse sistema louco, junto com os bilionários, que se fizeram bilionários, e disseram: "Já que o dinheiro manda no mundo, mando eu". Então aí vai um Gates, um Soros, um Rothschild, um Schwab, né, lá o cara da Pfizer. Então essas pessoas, elas querem controlar o mundo, segundo a visão delas.
Então não pode ter reencarnação. É por isso que quanto mais você tem, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, que dá conta dessa história transdimensional que eu trago pelo mapa, sonhos lúcidos que a pessoa tem, que eu trago, a confirmação às vezes pelo mapa, sim. Você sonha, não é brincadeira, não é filme, foi uma vida sua, porque a gente sabe muito bem quando sonha, quando a coisa é muito impactante e forte e quando não é. Então a ideia do mapa natal transdimensional é fazer uma leitura de toda a sua personalidade aqui, que você veio fazer, tá? Trabalho, profissão, estudo, filosofia de vida, superação, a parte pessoal, a parte de relacionamento com o outro, a parte social, social menor, social maior, se você tem alguma coisa. Se você tem já experiências de vidas passadas que estão sendo trazidas, né, que você já está lembrando, dependendo da quantidade de planeta ali, dependendo da posição de Saturno, dependendo da posição de Plutão. Então tem uma série de inferências. "Ah, Cristina, mas o sistema diz que isso não é ciência". Nem é para ser, no sentido que eles querem. E a ciência que eles fazem, que eles dizem que é ciência, é empírica? Não, já foi, passado. Ela é, lógico, falaciosa ou matemática. Então, quando interessa, eles vão provar a paranormalidade. Quando interessa, eles vão provar a mediunidade. E quem prova a mediunidade, prova a reencarnação, prova a experiência fora do corpo, prova a questão transdimensional. Por que não? Hum? Então, quando eu fico só vendo. "Ai, a mediunidade já está comprovada cientificamente". Eu falei: "Parabéns, então está comprovado tudo que vem junto, né". "Ah, não". "Como não?". "O médium fala com quem?". "Pessoas mortas, desencarnadas, ou seja, vivas sem corpo". Não é isso que é o médium? Canaliza consciências que não estão aqui, fala com vovô, vovó, trisavô, quem morreu, traz mensagens de um mundo extrafísico. Ora, a vida continua, não há materialismo, e quando você prova a mediunidade, você prova tudo isso junto. E prova a reencarnação, claro. E o que que a gente está fazendo aqui? E prova também que não tem nem céu nem inferno. E que tem uma região, que não é bem uma região espacial, mas uma região mais temporal, onde se faz revisões do que viveu aqui, porque aqui, veja, eu fui fazer uma viagem, passei 15 dias na Europa, pouco tempo até. Vamos dizer que eu passei 3 meses, né, para ficar mais interessante. Quando eu retornar, lá era a minha experiência. Quando eu retornar, eu vou fazer uma avaliação do que eu vi, do que eu vivi, se foi fácil, se foi difícil, se eu me aborreci, se não aborreci, se eu fiquei feliz, se eu comprei, se eu não comprei, se eu usufruí, se eu não usufruí, certo? C'est la même chose quando você dá um tchau aqui, salvo quando as pessoas são retiradas daqui, né, contra a vontade. O natural é você ir de uma doença, de uma velhice, esse é o natural. Qualquer outra interrupção que não foi buscada por você, que que você sofreu, literalmente sofreu, ela pode ser revista. Tipo, tô lá e me deportaram para cá. Poxa, não terminei a minha viagem. Hum? Então, eu posso continuar. Posso? Pode. E no mapa a gente vai ver uma série de inferências nesse sentido. Então, o mapa
natal transdimensional de Cris Danois, né, ele junta a leitura da sua personalidade, de toda a sua trajetória aqui existencial dessa vida, mais sua história transdimensional, trazendo suas qualidades, as ferramentas que você tem para a superação daquelas coisas que você não fez muito bem. Além do mais, nós conseguimos também fazer a revolução solar, quando a pessoa pede, para saber a cada ano como que ela vai estar. Porque esse ascendente, né, que é a hora que você nasceu, uma constelação estava, né, no levante. Essa constelação é o que determina energeticamente a sua personalidade, embora sua alma tenha talvez uma outra característica que vem da sua transdimensionalidade. Pode coincidir, como pode não. Então pode ser o Ares, né, o Sol em Áries, o interior da pessoa, mais um ascendente em Áries. Se ela nasceu logo cedo pela manhã, quando o Sol estava se levantando e estava em Áries no mesmo período. Mas se ela nasce à meia-noite, ela já vai ter outro ascendente. Então essa personalidade, esse ser, essa alma ariana, ela vai ter uma personalidade diferente. Só que essa personalidade vai determinar durante muito tempo na vida, só que ela vai se combinar a cada ano com uma outra tendência, para poder existir aqui. Porque se eu não entrar em contato com todos os signos, ou pelo menos 10 dele, porque o meu solar e o meu ascendente eu vou conhecer. Mas se eu não conhecer os outros, eu não tenho como me comunicar, eu não tenho como entender, compreender o outro, aprender com o outro, enriquecer minha experiência. Então, vamos dar um exemplo mais concreto. Vamos dizer que você seja de Áries com Touro. Seu Sol em Áries, sua alma traz toda uma história guerreira, uma história de determinação, de impulso, de uma pessoa que vai à frente, vanguarda, sua alma. Então, provavelmente, eu vou ver alguma coisa nesse sentido quando for buscar a parte transdimensional. Mas, se o ascendente é Touro, que já é um signo um pouco mais pé no chão, mais apegado, mais preocupado com casa, romancinho, conforto, casa. Então, o guerreiro não é preocupado com isso. O guerreiro dorme numa barraca de campanha, mas o taurino, não. Então, cansou disso e veio experimentar, ficar um pouco mais aterrado, menos impulsivo, menos nômade, menos, brigão, né. Pode guardar um traço de impulsividade, pode guardar um traço, né, de de determinação e paixão, mas vai sempre passar pela questão venusiana, um é Marte, né, e outro é Vênus. Uma questão mais caseira, mais, né, sensorial, ligada a prazeres de boca, de vestir, sensorial mesmo. Mas aí, de anos em anos, vai experimentando outras coisas. Então imagina uma pessoa que tem esse fogo ariano, mais essa personalidade em touro, e de repente eu faço uma revolução solar, né, um determinado ano ele está com ascendente em Gêmeos. O que acontece? Este touro e este Áries vão brigar mais pela influência dual de Gêmeos, vai oscilar e questionar tanto o seu interior quanto a sua personalidade. Vai tentar, inclusive, entender, aprender isso e tentar comunicar a si mesmo, não necessariamente a comunicação
tem que ser só para fora, pode ser para si mesmo, mas vai dar a impressão de que está numa dualidade, aí começa: "Será que eu estou bipolar? Será que eu sou bipolar?". Não, bipolaridade está mal definida, que é um transtorno também que pode passar. Então, eu ainda tenho que ver só a minha inteligência emocional. Como que eu reajo, né, porque eu tenho um pensamento, tenho uma personalidade, tenho um jeito de, né, estar no mundo, tenho algumas características, qualidades, defeitos, mas no mundo eu vou reagir emocionalmente de acordo com o signo que minha lua está. Então veja, um mapa natal transdimensional é um manual do usuário. Eu sei que eu com a lua em virgem, por exemplo, eu vou reagir de uma maneira muito racional às coisas e podem até me questionar se eu tiver um ascendente em touro, um sol em Áries e uma lua em virgem, olha o equilíbrio aí. Emocionalmente, eu não vou dar vazão a todo esse fogo e toda essa sensualidade, porque virgem racionaliza, é aéreo, é uma terra, é como se fosse quase um vento, uma terra aérea. A terra parece insensível, porque pensa, porque avalia, antes de dar uma resposta. E o virginiano, principalmente com a lua em virgem, ele busca a solução. Ele não fica muito tempo no problema. Ele não remói. Ele: "Vamos lá? Tudo bem, tá bom, já sei, chororô, aqui acabou, vamos solução". Isso é característico. Então isso vai ajudar aos momentos em que está lá aquela dualidade Áries-Touro e pode acontecer de ter um ascendente em Virgem em algum ano ou até mesmo a Lua estar em Virgem. Então são tantas inferências, é tão rico este conhecimento que traz arquétipo, que traz conhecimento filosófico, que traz conhecimento de uma psicologia transpessoal mais profunda, ou até junguiana, que é arquetípica, para que você possa se conhecer e transitar melhor e conhecer as mudanças no seu dia a dia, até de ano em ano. E ainda tem mais. Se eu quiser mudar de país, como fica? Então a gente vai transpor o seu mapa para o local onde você quer ir. Ver se os conflitos aumentam, se diminuem, se é favorável, se não é, porque a cartoastrologia é muito importante, nem todo lugar você vai se sentir bem. E aí você começa a botar a culpa nas pessoas, na cultura, quando não é, você que está com uma energia ruim, de conflito, que pode-se até resolver se você quiser insistir de morar num lugar que dá essa mexida. E tem lugares que vai ser tranquilo, vai ser como um mar de rosas para você, são lugares adequados. Nem sempre se nasce no melhor lugar, porque você tem que também fortalecer através dos obstáculos, dos desafios. Então, mas depois de uma certa idade eu posso dizer: "Cansei, será que não tem um lugar melhor, uma coisa melhor, né, para eu ficar um pouco mais, né, já aprendi bastante coisa, vou mais observar e refletir do que lutar". Posso, livre-arbítrio, gente. Então vamos escolher o melhor lugar. E aí tem também a sinastria, será que eu combino com esse companheiro, com essa companheira? Será que ele me completa, me obstrui, se ele me reprime, se ele me ajuda, se não me ajuda, se me atrapalha? Então são tantas coisas que a gente pode ver. No mapa natal transdimensional, esse manual do usuário é mais rico do que o manual do carro que vocês dirigem, que tem tudo ali, né, só dá defeito se você não for pesquisar, não for ler. Então o mapa natal, ele tem essa dimensão toda. Derivado dele, tem as outras possibilidades, a revolução solar, tem a sinastria, tem a cartoastrologia que eu faço, né, tem relação entre, filhos, né, e pais e mães. E ele é assim,
Eu preciso que venha fazer uma consulta para eu conhecer a pessoa, pegar os dados da pessoa, porque não é um mapa de computador. Então eu preciso de todos os dados completos, onde mora, onde não mora, porque a pessoa vem: "Ah, eu nasci em Piracicaba, mas estou morando em Maragogipe e estou com vontade de ir para Quebec". Já até viajei algumas vezes. Então eu tenho que ver uma transição aí, então eu tenho que saber, quando eu estou lendo o mapa natal, mas você já está em outro lugar, quer dizer, já vai dar uma diferença ou não, e eu vou observar na hora de fazer o mapa. "Ah, eu quero ver casamento. Ah, eu quero ver trabalho e dinheiro. Eu quero saber se eu estou com o meu propósito de vida realmente", porque a pessoa, às vezes, veio para trabalhar com saúde e vai fazer arte, ou veio para trabalhar com arte e vai fazer saúde, porque papai e mamãe, não sei mais quem mandou ou induziu. Ou tem que fazer alguma coisa na área médica, ou tem que fazer uma coisa na área exata, e a pessoa deixa de fazer aquilo que veio fazer, que era o seu livre-arbítrio, e geralmente a pessoa não vai estar bem. Então eu vou dizer: "Olha, a Vera, você veio fazer isso assim, assim". Já li o mapa de uma pessoa, estudou arquitetura, era para estar fazendo, né, várias coisas com arquitetura, não só projetos, né. Pode fazer projeto de casa, pode fazer decoração de interiores, pode fazer harmonização de interiores, pode fazer reforma para melhorar uma casa, vendo que as energias estão negativas, às vezes um banheiro foi colocado num lugar ruim, ela pode modificar tanto quanto possível, o arquiteto pode fazer uma série de coisas. E essa pessoa resolve trabalhar com psicologia ou saúde. Aí você olha assim e fala assim: "Mas não vai dar certo". Só vai dar certo se você juntar conhecimentos, de terapia com o design da casa, com a arquitetura, para atuar na pessoa. Mas se a pessoa tiver 2 profissões, que pode acontecer, 2, 3 possibilidades no mapa, ela pode fazer a harmonização de interiores e tal, e pode ser terapeuta em alguns outros momentos. Agora conciliar isso é que é o desafio dela. A pessoa pode ser nascer para fazer pesquisas, ser escritora ou artista e está dando aula. Por quê? Ah, porque o sistema não permitiu e tal, ou porque ela mesma não acreditou e, às vezes, a família ou o meio induziu: "Ah, vai dar aula, você já ganha dinheiro, vai lá, todo mundo quer aprender alguma coisa, você pode ensinar, todo mundo pode ensinar alguma coisa para alguém", mas não era para essa pessoa dar aula. Aí ela ganha mal, fica insatisfeita, quando na verdade ela poderia estar fazendo outra coisa. Que ela estaria mais satisfeita e a satisfação é que traz a prosperidade, gente. Aí você vai dizer: "Mas tem gente que ama dinheiro pelo dinheiro". Bom, pode ter, aí a gente vai ver isso. Tanto faz o que a pessoa vai fazer, mas a pessoa nem vai fazer, a pessoa vai começar a fazer investimento, vai mexer com a bolsa, vai mexer com, câmbio, vai mexer com merchandising em geral, tipo, pega aqui e vende ali, ela só quer o dinheiro. Tanto faz ela vender um quadro, tanto faz ela vender um plano de saúde, tanto faz ela vender, roupa ou investir num restaurante, a pessoa quer o dinheiro, né. Ela veio para acumular e distribuir, mexer com isso, porque ela nunca soube mexer. Não tem eh, nenhuma proibição, tá, no mapa natal. Karma e Dharma andam juntos, compondo nesse mapa ação e reação e função. Você veio fazer aqui. Se eu nunca soube mexer com dinheiro, ou guardando demais e vivendo uma miséria, ou ganhando demais e jogando fora também, eu posso ter que mexer com dinheiro para saber equilibrar essa energia. Então veja, às vezes as pessoas querem procurar no mapa natal, crenças de religiosidade do sistema, que é de castigo, de proibição, de pecado, não tem. E no mapa você não vai ver
luz e trevas brigando, você vai ver luz iluminando trevas. Não tem o bem e o mal, né, Deus e o diabo. Não, não tem essa figura, né. O mal é uma ausência, isso desde os gregos, isso no Oriente é assim, é uma ausência, e de uma ausência ela não tem consistência. Agora, muitas pessoas acreditando que o mal tem consistência e realizando o mal, elas personificam algo que é uma ausência. Nós estamos no século XXI e temos um pensamento muito medieval ainda. A gente não amadureceu, não cresceu, o sistema está segurando, e as pessoas estão aceitando, né, gado, né, código de barra. Você tem que namorar com isso, você tem que casar, você tem que gostar, você tem que ter essa religião, você tem que isso, tem que aquilo, agora você tem que cortar o cabelo assim, agora você tem que ser, binário, não binário, gay, não sei o quê, não sei o que lá, tudo isso imposto, não sentido. Será que é mesmo? Será que é esta a minha escolha? E para eu saber, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, o mapa natal transdimensional está aí para isso. Então, uma consulta inicial feita pelo WhatsApp, pelo Google Meet online, mas você vem pelo WhatsApp, a gente se conhece. Essa consulta é paga. O mapa em si consta de análise em 2 etapas. A primeira, geral, transpessoal, de toda a psicologia, de tudo que eu consegui ler, desta existência. E a segunda, todos os 2 você recebe por áudio. Segunda, que é a parte transdimensional, kármica, do acástico, do que você quiser chamar, certo? E você recebe o áudio e marca, recebe o áudio e marca. O primeiro, dependendo da demanda, eu levo entre 21 a 27 dias. E a segunda parte entre 15 a 18 dias. Só que assim que você recebe o áudio, geralmente eu entrego no fim de semana, para que a pessoa tenha tempo para escutar, anotar suas dúvidas e ir marcando a consulta logo em seguida, né, é a pessoa que marca, porque a minha agenda está aberta e a pessoa tem que escolher lá o horário, né, porque não sou eu que marco, não tenho condição de fazer isso, vocês é que vão escolher os horários disponíveis, você vai estar lá, eu vou saber, e aí a gente vai falar sobre a primeira parte ou sobre a segunda parte. E aí, o que que acontece? E aí eu vou propor soluções, vou propor terapias integrativas de toda essa leitura de cancelamento de vidas passadas, cancelamento de crenças através da PMT, da RMT ou de terapia floral, que serão feitas posteriormente, conforme a pessoa quiser, disponíveis no meu site. Tá bom? Então não deixem de fazer o manual do usuário, conheçam, conhece-te a ti mesmo para isso. Claro que você não conhece tudo e vai conhecendo, mas a gente, uma vez aberto esse campo de comunicação de conhecimento, você vai poder voltar, faz essa sinastria, faz essa cartoastrologia para mim, faz o meu relacionamento, e aí a gente vai, esmiuçando, mas você sempre atento ao seu mapa natal, às inferências e a cada ano aquilo que está trazendo para você de novidade, de diferente, de desafio, para você crescer mais ainda nessa experiência, tá bom? Então eu aguardo vocês. Tem link na bio do Instagram, no YouTube, para vocês entrarem em contato comigo. Tem o site, né, que tem o atendimento personalizado. No site vocês vão encontrar uma descrição melhor. Por ali vocês adquirem e vai cair na minha agenda já para marcar, depois de vir falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Aguardo vocês para promover para vocês esse autoconhecimento fantástico, extraordinário, para vocês descobrirem a maravilha que vocês são, ok? Então, até lá. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.